Começa agora o programa Novamente. Novamente no ar, esse é um programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. João Lourenço é esse que vos fala, e a minha formação básica é em medicina, depois me especializei em psiquiatria, isso já vai há mais de 30 anos. E nesses meus 30 anos de janela, eu pude observar uma série de coisas dentro do contexto biológico, psicológico, social, espiritual e da fenomenologia espírita dentro da saúde mental. E a nossa ideia aqui não é ficar explicando, muito menos justificando aqueles nossos comportamentos insanos que mais cedo ou mais tarde nos levam ao adoecimento. Lembrando que muitos comportamentos nossos são aprendidos, repetidos por exemplos que vêm dos mais velhos, ou que vêm dos mais antigos, ou que vêm dos nossos superiores, principalmente quando eles têm função diretiva, quiçá função governamental. Então é claro que uma população doente ou com comportamentos insanos reflete o seu governo, ou o seu líder, ou a sua direção insana ou doente. A despeito, não, parecido com aquela história do Parzival, né? O Parzival foi aquele menino que quando nasceu, o pai morreu. E a mãe, desgostosa, levou ele para morar no meio da floresta de Sherwood. Portanto, essa é uma mitologia anglicana, né? E naquela época existia a ideia de que o rei Arthur, que era o rei lá da Inglaterra na época, estava doente. E aí a doença dele, que provavelmente a gente não sabe qual que seria, afetou toda a produção do reino. O reino então estava todo triste, todo deprimido e todo improdutivo, né? E aí, é claro, dentro desse contexto, Parzival cresceu no meio da floresta, num contexto onde havia a busca do Santo Graal, que era o cálice onde Jesus teria tomado o vinho na última ceia, e que se o rei recuperasse esse Graal e tomasse do vinho dentro dele, ele curaria, e aí curaria todo o reino. É só um exemplo. Quem quiser, talvez, quem sabe num outro programa, eu vou falar só sobre esse mito, que tem muito a ver com a psicologia masculina, né? A visão masculina de se ser, estar ou viver no mundo. Mas aí não é o tema de hoje. O nosso tema é falar sobre exatamente a questão da influência dos mais velhos ou dos líderes e, quiçá, até daqueles que se dizem, né, governantes ou que assumiram, vamos dizer assim, as alavancas do poder e com elas são capazes de direcionar sentimentos, pensamentos e ações daqueles que lhes são subordinados ou daqueles que o elegeram, né? E como proposta é meio que uma continuação do programa da semana passada, né, em que a gente estava aqui com uma turminha de consultores, né, os meus filhos, consultores em assuntos aleatórios, principalmente na questão da espiritualidade, já que a juventude traz uma visão do mundo diferente da minha, que já não sou tão novinho assim, e isso é interessante poder ver, inclusive, do meu filho mais pequeno, o Gustavo, que parece que ele traz algumas coisas prontas, né? Já ele é meio pré-formatado por uma espiritualidade maior, né? Que está além até das religiões. E nós estávamos falando sobre a lei do trabalho e a lei do descanso, que é uma lei da natureza, né? E aí a gente começa a perceber que descansar não é jogar o peso da nossa parte do trabalho em cima das costas dos outros, certo? É revezamento, né? Então, às vezes acontece isso, né? De a gente poder ver alguns tipos de trabalho aonde descansar significa ser esperto e esperto significa não fazer nada e deixar para que o outro faça e manipular ainda as situações para que o outro se sinta errado por estar fazendo menos, né? E aí você continua abusando, né, da boa vontade do outro. E existe uma colocação aqui também, porque é uma coisa que tem uma ação política, vamos dizer assim, qualquer coisa que você faz na vida, né, se você encarnou, você está tendo uma ação política, né? Então, a política não é o que se faz aqui no Brasil, lá em Brasília, ou no Palácio do Governo, não é nada disso. Lá são os homens que assumiram temporariamente a governança e estão lá tentando direcionar, vamos dizer assim, as forças de subsistência. Lembrando que o que faz a história é o abastecimento. Então, tudo gira em torno de comer, né, de se abrigar e de se vestir. E tendo isso tudo garantido, então a pessoa começa a poder fazer outras coisas.
que tem a ver com a cultura, com a arte ou coisa parecida. Que isso é uma questão meramente animal, é do nosso instinto. Enquanto você está tentando sobreviver, não dá para pensar nem em reproduzir, quiçá fazer coisas que não vão garantir a minha sobrevivência ou a minha existência. E é claro que existe os que mandam e os que obedecem. E normalmente os que mandam têm uma capacidade intelectual maior, enquanto que os que obedecem têm uma capacidade motora maior. Então é engraçado você, por exemplo, olhar um diretor de uma empresa que não é capaz de perceber, né, que tem uma tomada invertida na parede, né, porque ele não pensa nisso, né, ele está pensando aonde essa empresa vai estar daqui 10 anos. Ele tem cabeça para isso e consegue gerenciar várias informações ao mesmo tempo, o tempo todo, guiando aquela população de trabalhadores ou de colaboradores numa direção, num sentido de que essa empresa continue existindo e servindo, certo? Mas se você perguntar para ele aonde ele quer uma tomada, ele não sabe, né? Ou que tomada que é 610, 220, ele nem faz ideia. Ele não sabe nem como é que a água chega na torneira do banheiro, né? Ele quer que ele chegue na torneira do banheiro, certo? Mas aí ele fala assim, isso não é meu problema, eu tenho quem faz isso. Do mesmo jeito que se você pegar o encanador ou pegar outro tipo de prestador de serviço e perguntar para ele aonde você quer que a empresa chegue. Ele fala assim, mas de onde a empresa está vindo, né? Tem alguns colaboradores que não sabem nem para que a empresa, o que a empresa faz, né? Por isso que começou-se aí grandes estudos no sentido de orientar funcionários e colaboradores para ele ter um sentido no trabalho dele dentro de um trabalho, né? Dentro de uma empresa ou dentro de uma empreitada, né? Qual é o nosso rumo e qual é a nossa distância. Você rema o barco, mas é o capitão que sabe para onde ele está indo. Você sabe para onde nós estamos indo? Né? Porque é muito interessante aquela ideia, é uma historinha, né? Que se diz, né? Que foi perguntando para as pessoas que estavam construindo um muro, né? E aí perguntou para um cara e falou assim, o que você está fazendo aqui? Ah, não sei, mandaram colocar uns tijolos aqui, eu estou colocando, né? Não sei nem se está certo, porque ninguém me falou como é que põe. Eu falei, mas você também não foi se informar como é que põe? Eu falei, não, estou pagando, no final do dia eles me pagam, se não me falam nada não é problema meu. Eu estou aqui só para obedecer. Né? Passou para o outro, falei, o que você está fazendo aqui? Eu estou construindo um muro. Tá? Eu estou vendo aqui que o moço não me falou, mas eu estou colocando um tijolo aqui, eu estou usando o prumo. Ele não pediu para mim usar o prumo, mas eu sei que eu posso usar o prumo para deixar o tijolo certinho em cima do outro, senão daqui a pouco o muro cai. Aí chegou mais na frente, chegou para o moço, estava colocando com toda delicadeza, raspando, contando, colocando tijolo de maneira. Eu falei assim, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Né? Então cada um, dependendo da consciência que tem, vai estar, claro, se devotando ao trabalho com aquilo que é possível. Agora, existem, claro, pessoas que não são afeitas ao trabalho, isso é uma questão de evolução espiritual. Existem pessoas que ainda têm um comportamento mais próximo do animal, portanto, mais predador do que colaborador, né? E, é claro, eles acabam, de uma certa maneira, quando tem pouca inteligência e mais força muscular, se tornam violentos. E quando tem muita inteligência e pouca força muscular, se tornam violentadores, né? No sentido de abusar da singeleza dos outros. Eu estava até lembrando aqui uma coisa que era uma piada do Juca Chaves, né? Que perguntavam para ele assim, qual que era a melhor mulher para ele. Ele falou, tem que ser bonita, né? Esses são os 3 Bs, né? Bonita, boa e burra. Quando eu era pequeno, eu não entendia, mas quem ia querer uma mulher burra? Eu pensava assim, né? Que coisa estranha. As 3 coisas têm que ser boa. Tem que ser boa, bonita e inteligente. Mas aí dá para entender o burra, certo? Porque se você está pensando em ter uma mulher objeto, que é para usar ela porque ela é bonita e gostosa, vamos dizer assim, ela não pode ser inteligente, senão ela vai perceber que você está abusando dela e vai mandar você andar. Né? Por isso que o 3B, né? Que é coisa de malandro. É coisa de predador com inteligência. E é mais ou menos isso que eu vejo que aconteceu nos últimos anos no planeta Terra. Né? Quem toma o comando, quem vai para o governo, não importa se é monarquia, se é democracia, se é comunismo, sei lá o que for, quem toma o governo são os predadores, são os oportunistas, são os que falseiam com a inteligência, porque são inteligentes, para obter então chama vantagens pessoais. E aí o que sobrar vai para o povo. E aí na semana passada nós falamos sobre isso, sobre o direito de repouso. E tem uma nota aqui, que é uma nota do tradutor, que
eu não sei quem foi que traduziu. É o Livro dos Espíritos, mas aqui, do José Herculano Pires. Ó. Então, o tradutor disse o seguinte: então, José Herculano Pires é algo respeitável, né, em termos de capacidade intelectual e emocional para poder dizer o que está dizendo. Ele diz assim: a concepção espírita do trabalho como lei natural, determinante ao mesmo tempo da evolução do homem e da natureza, coincide com o princípio marxista, segundo o qual, nas próprias palavras de Marx, abre aspas, agindo sobre a natureza que está fora dele e transformando-a por meio da ação, o homem se transforma também a si mesmo. Fecha aspas. Palavras de Marx, tá? Um dos idealizadores do comunismo. Eu digo idealizadores porque ficou só na ideia, né? Vemos no item 676, que é o que a gente leu aqui, não, tá antes dele, né? No item 676 do Livro dos Espíritos, que sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual. Faz sentido. Se você não tem uma necessidade, você não vai buscar trabalhar para saneá-la, certo? Então, eu acho que foi a grande sacada de Jesus, né? Quando ele se propôs a fazer o planeta Terra. Mergulhou o espírito na carne, fez o espírito sentir necessidades físicas, principalmente fome, frio, que é instinto, depois raiva, medo, culpa, que é emoção, e finalmente dedicação, carinho, afeto e, quiçá, alcançar a capacidade de amar, que já é uma questão filosófica e do espírito, não é físico e nem psicológico, é espiritual. Eu acredito que Jesus teve uma boa sacada colocando espíritos primitivos que foram deserdados de capela, num mundo onde eles precisariam viver, sobreviver. E, sabendo o quanto é ruim passar fome, frio, medo, poderia olhar para o outro e desenvolver a capacidade de amar, porque também o outro está encarnado e sofrendo de fome, frio e medo. É um cenário perfeito para desenvolver a empatia. Mas ele está dizendo aqui, então se não fosse o trabalho, e o trabalho só existe porque eu tenho necessidades a serem atendidas, ou seja, sem dificuldades eu não desenvolvo habilidades. Então ele diz aqui, o Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas. Então trabalhar não é uma condenação, não é uma coisa ruim, tá? Isso é uma ideia do Marx, tá? Mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Então, trabalhar não denigre ninguém. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. É isso aí. No fundo, está falando aqui que Marx não trabalha com a questão do merecimento, né? Faça você muito ou faça você pouco, você vai ter que ter tudo, né? Então não existe merecimento, né? E aqui ele está dizendo que não. A gente vai estar conquistando a felicidade através de enfrentar as dificuldades pelas quais a gente desenvolve a habilidade. A diferença está em que, para os marxistas, a felicidade se encontra nos produtos materiais do trabalho na Terra, enquanto que para os espíritas, além dos proventos imediatos na Terra, o trabalho proporciona também os da evolução espiritual. Então, olha que interessante. Para os marxistas materialistas, que têm como proposta eliminar a espiritualidade e as religiões das pessoas, porque eles acham que quem criou o marxismo naquela época tinha razão em dizer que os czares russos, né, usavam a religião para impor comportamentos aos seus súditos, aos plebeus, dizendo que o rei era um representante direto do Deus, o que não é verdade, mas tinha a corroboração das igrejas, as igrejas também para poder sobreviver, e aí então as pessoas ficavam achando que tinham que se submeter à tirania dos seus reis, dos seus presidentes, dos seus mandantes, né? Porque ele era Deus, né? Se Deus estava falando, eu tinha que obedecer. Isso, então, fez o quê? Fez com que, tirando Deus da vida das pessoas, a felicidade está em satisfazer as necessidades, ou seja, uns instintos. Não está nem falando das emoções. Na verdade, é melhor você não ter emoção. É melhor você só comer, digerir, evacuar, né? E só, para você ser feliz, vamos dizer assim. E aí, quando você coloca a sua satisfação física como prioridade na sua vida, a única coisa que você vai conseguir é momentos de alegria.
E as pessoas confundem isso com felicidade, porque alegria é um estado de corpo. Corpo satisfeito, né? Corpo que comeu, corpo que dormiu, corpo que matou a sede, corpo que está protegendo do sol, da chuva e do frio, corpo que transou, né? Que teve relação sexual, é corpo satisfeito. Então, quando nós estamos satisfeitos nas nossas necessidades físicas, a gente fica alegre. Se você não acredita nisso, olha o seu cachorro, né? Quando ele está com fome, né? Ou quando ele está com medo, onde ele enfia o rabo, né? Quando ele está com medo, ele põe o rabo embaixo das pernas. Quando ele está alegre, ele abana o rabo. Eu já falei isso várias vezes aqui nos programas, que o ser humano também abana o rabo quando fica alegre, principalmente em alguns dias do ano, né? Principalmente no carnaval, né? Em que onde você vê um monte de rabo abanando por aí, numa alegria provavelmente fictícia, né? Porque é a satisfação imediata dos sentidos grosseiros, sem nenhum critério ético ou moral. Agora, quando você coloca como princípio de felicidade a satisfação psicológica e espiritual, aí você está começando a ter algumas rompantes de felicidade. Você até aceita os momentos de alegria, porque você está encarnado e você tem que satisfazer as necessidades da vida física, sua e dos outros, mas a felicidade é uma questão de estado de espírito. Porque se o espírito precisasse de alegria para ser feliz, ele nunca seria feliz, porque tem espíritos felizes e puros que não têm mais corpo. Então, alegria é um estado de corpo, felicidade é um estado de espírito que independe do estado do corpo. Tanto que tem muitas pessoas que, em situações que nós chamaríamos de deploráveis do ponto de vista físico e mental, podem estar felizes espiritualmente falando. Só que a gente não entende a felicidade deles. Mas não é essa a proposta do Marx. A proposta do Marx é: você vale o que você come, né? E a gente tem visto que isso tem degenerado, né? Para que você não vale nem aquilo que você faz no pinico, né? O que você comeu, então, perdeu todo o valor em função da falta de rumo e distância espiritual na vida, do para que eu existo. Então, está dizendo aqui, ó, trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se e conquistar a felicidade. A diferença está em que, para os marxistas, a felicidade se encontra, eu diria que a alegria se encontra nos produtos materiais do trabalho na terra. Enquanto para os espíritas, além dos proventos imediatos da terra, ou seja, alegria, o trabalho proporciona também os da evolução espiritual que vão nos levar à possibilidade de alcançar a felicidade. Por isso, não basta dar trabalho ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual, para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que esse lhe pode dar. Então, o que é educação moral? É religiãozinha? É fazer curso espiritual, seja ele conhecido ou desconhecido, seja ele explícito ou implícito, seja ele esotérico com X ou esotérico com S? Não é isso. Seja qual for a maneira pela qual você vai aprender a espiritualidade, o que ele quer mostrar aqui? É o sentido da vida, né? Para que você existe, que com certeza não é só para comer, digerir e evacuar. Não é. Então o marxismo, nesse sentido, ele é pobre, se não totalmente destituído de espiritualidade. Erro grosseiro, né? Para quem está querendo dar um sentido para a vida. Se a vida é uma mera coincidência biológica, então, se me convencerem de que a vida é só uma coincidência biológica, para que eu vou sofrer, né? 1 miligundo depois que eu estiver passando fome, eu vou roubar, né? 1 miligundo depois que eu estiver com medo, eu vou matar. Para quê? O outro também é uma coincidência biológica, então que vença o melhor. O que traz, vamos dizer assim, uma grande frequência de transtornos neuróticos pré-psicóticos nas pessoas que assumem o marxismo como modelo de vida. Porque a vida perde o sentido, né? Por isso não basta dar para o homem o trabalho, tem que dar também educação moral, ou seja, orientação espiritual, o para que você existe. Um mundo socialista, comunista, de trabalho e abundância para todos, mas sem perspectivas espirituais, seria tão vazio e aborrecido como um mundo espiritual de ociosidade, segundo o prometido pelas religiões. Sim, tem um outro oposto. Tem gente que diz assim, não, a gente tem que se danar bastante aqui na Terra, tem que se submeter aos abusos e tem que morrer sofrendo, porque quando a gente for para o céu, nós vamos para um lugar em que nós não vamos fazer nada, né? Nós vamos só
ficar tocando e ouvindo a harpa. Isso também não existe. Se não existe o paraíso material na terra marxista, não existe também o paraíso espiritualista não material no céu. Isso também não existe. São dois opostos equivocados, né? Então ele diz assim, o paraíso terrestre do marxismo equivaleria ao paraíso celeste dos beatos. O espiritismo não aceita um extremo nem outro, colocando as coisas em seu devido lugar. Claro, o que mata o capitalismo, o que mata o comunismo, ou qualquer outra maneira que você possa achar que possa criar para poder conviver com as pessoas, é você saber, ter consciência e constatar, porque isso já é constatado, mais do que cientificamente, a realidade da reencarnação. Então, eu fico imaginando assim, qual o problema de eu aceitar que o outro é diferente de mim, se eu sei que amanhã eu posso desencarnar e encarnar na mesma condição dele, seja qual for, do que a gente chama de privilégio ou de dificuldade. Não sei, porque isso também é como diria o Jô Soares, né? Tudo é relativo no mundo, né? Tudo tem um peso diferente, né? O Jô Soares falava, né, que se você não sabe o que é relativo, né, é só você imaginar um pelo, um cabelo na cabeça, um só fio de cabelo na cabeça, não é? É muito pouco, não é? Mas na sopa é muito. Então depende de que contexto você está falando, em que você vai poder lidar com as pessoas. Talvez algumas pessoas não tenham evolução espiritual suficiente para entender o que é vida espiritual e vão ficar ligadas só às necessidades do corpo. E elas podem ter sido convencidas de que não existe outra coisa no mundo a não ser comer, digerir e evacuar. E aí, claro que elas vão olhar em volta e vão falar assim, onde que eu me sinto melhor tendo esses sentimentos, esses pensamentos e essas ações materialistas? Claro, num contexto político e administrativo que isso seja permitido, que é o comunismo, né? Agora, e se eu entendo e conseguir perceber que, puxa, o mundo não se restringe só ao planeta Terra e só à vida espiritual, à vida material, né? Eu posso realmente ter necessidades, mas eu posso também abrir mão da minha necessidade para poder atender a do outro, né? Aí já começam a vir outros conceitos, que não é igual para todo mundo, né? Eu posso ajudar o outro porque eu quero, ou eu fui convencido disso. E como que eu fui convencido? Pelo meu intelecto. Então, se meu intelecto é raso, então provavelmente eu vou viver dos meus músculos. Lembra? Os operários, não tem problema nenhum. Amanhã você pode reencarnar com uma proposta. Vamos deixar seus músculos de lado e vamos agora trabalhar a parte mental? Vamos, legal. Você vai nascer inteligente. E aí vamos ver o que você vai fazer. Então, eu fico imaginando uma pessoa instintiva nascendo com possibilidade de desenvolver intelecto, né? Ela pode descambar para a violência, né? Ou para a violação mental. E aí, a proposta nossa, o que é? O que nós então vamos fazer para poder conviver com pessoas tão diferentes uma das outras, e em situações diferentes, em propostas diferentes, porém com esse acréscimo de informação, né? Qual é esse acréscimo de informação, né? De que a vida não é uma só, que você não é uma coincidência biológica, que você já faz parte de uma vida eterna e que no momento você está mergulhado numa experiência espiritual carnal, né? Então, você é um espírito eterno numa experiência carnal, né? E aí você vai estar num planeta onde você vai ter muitas dificuldades, diferenças para gerenciar e com isso desenvolver habilidades, tanto motoras como intelectuais, mas principalmente a motora e a intelectual em função da sua evolução espiritual, ética e moral. Que eu acredito que agora, na virada, né, nesse mundo de transição que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, que é do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, as pessoas estão cada vez mais conscientes da necessidade da convivência em paz. E o grande ingrediente importante para isso é o ingrediente do respeito, né? Claro que muitas vezes você vai perceber pessoas que por dificuldades emocionais e ou intelectuais têm uma dificuldade de respeitar, principalmente as diferenças. São pessoas mais impulsivas, irracíveis,
talvez dominadoras, que não têm a capacidade de lidar muito com a frustração, né? Não tem um limiar de frustração alto, então elas acabam sendo mais reativas. O que a gente vai fazer com isso? É uma coisa interessante, porque eu posso ter uma certa capacidade de tolerância à frustração, conseguir compreender a dificuldade do outro em algumas situações de raciocínio ou de elaboração de emoções. Mesmo assim, eu vou sofrer ataques. E principalmente ataques de pessoas que exigem de mim que eu os respeite. Aí eu fico imaginando assim, respeitar até que ponto? Até que ponto em que você não se sinta violentado, claro. Ou violado, né? Porque muitas vezes o violentado é quando você usa a força muscular. O violado é quando você se sentiu enganado ou submisso a alguém de intelecto mais ágil, né? Que é uma pessoa que fica raciocinando o tempo todo, né? De uma maneira tão clara, tão rápida, que é extremamente perigoso, né? Não é muito difícil para quem tem mente muito clara cair na possibilidade de manipular os outros para fins de bens pessoais, né? Vamos dizer assim, que é o que acaba acontecendo com os que tomam o governo. Então a palavra mágica é o respeito. E até que ponto vem o respeito? Até o ponto em que você não se sinta violado ou violentado. Por isso que existe uma frase que eu repito, que eu aceito você como você sente, pensa e faz. Isso não significa que eu concordo, certo? Para quem tem uma certa capacidade de compreender isso, né, inclusive intelectualmente, fica até tranquilo, que bom. Eu também tenho essa capacidade de respeitá-lo, que é aceitar você como você é, o que não significa que eu concordo, porque se eu concordar, eu sou igual, certo? Mas, quando você fala isso para algumas pessoas cuja capacidade de abstração da ideia é menor, parece ofensa. Parece que você está sendo contra. Não. Respeito é exatamente isso. É aceitar o outro como ele é, apesar de eu não concordar, certo? O que significa que eu não vou ficar atacando, menosprezando, matando, excluindo, seja lá o que for. Mas eu não concordo. E por eu não concordar, claro, eu me desobrigo de conviver. Então, eu fico imaginando pessoas que gostam de música clássica. Você já viu alguém tocando música clássica ou fazendo um trio elétrico de música clássica e obrigando todo mundo a ouvir aquela música? Não. Normalmente quem gosta de música clássica tem um ouvido apurado e, por ter esse ouvido apurado, aprendeu a respeitar as pessoas. Nesse sentido, ele ouve ele mesmo. E normalmente não se ouve música clássica em alto volume, né? Até porque ninguém sai dançando ritmos de música clássica. Agora, quando você pega funk, né, que são músicas que vêm de pessoas, e as pessoas que estão no seu nível, que tem que ser respeitado. Não pode ser nem violados, nem violentados, certo? Não somos obrigados a ouvir, mas como a gente fala, o eu, que é o com E maiúsculo, não entende o ego, mas o ego não entende o eu. Então, por isso que a gente precisa, quem tem um pouco mais, vamos dizer assim, de capacidade de compreensão sobre o que se passa com os outros, né? Se eu não puder ajudá-los a crescer e a evoluir, então pelo menos não se intrometa e não atrapalhe. Tome distância, né? Evitar as pessoas às quais você não consegue conviver é um favor, né? No sentido de você, se você não pode ajudar, procure não atrapalhar, né? Aí é que vem então uma proposta, né? Mesmo para aqueles que estão começando agora a compreender o que é a vida maior, porque o mundo está transitando, né? Está todo mundo sendo convidado a poder ver a vida além da própria carne, né? Além do tubo digestivo, como eu falo, né? E com isso, quem já está tendo um pouco mais de despertar pode fazer o que isso que está falando aqui no livro Vinha de Luz, do Emmanuel, no capítulo 35, ele faz aqui: estendamos o bem. Então, olha que interessante. Quem já entendeu isso, já teve nem que seja mínimo despertar espiritual, já pode ajudar. Tem um fato curioso, quando eu era moleque, sei lá, eu tinha 17 anos, talvez, 18, eu estava começando a ler as obras do Kardec, assim, por ser autodidata, né? Eu tinha começado a ler o Evangelho segundo o Espiritismo e ponto.
né? Achei aquele livro na minha prancheta de desenho, que foi um livro que meu pai ganhou em 1974, quando a minha irmã mais velha faleceu. Ela tinha 17 anos, você fica imaginando qual foi o trauma na vida, né? Eu tinha 13 na época, né? E aí eu fui descobrir esse livro, 17 anos, com 4 anos depois. E comecei a ler. E aquilo me tocou muito, porque eu, extremamente cabeção do jeito que eu era, ou sou, sei lá, racional, a fé baseada na razão caiu com tudo, né? Calhou com tudo. E aí, um fato curioso, né, vamos dizer assim, de como que foi, então, que eu acabei percebendo que quanto mais você recebe, mais você tem para doar. Eu lembro que na época, até hoje eu falo isso, eu tinha lido o quê? Uma meia página do Evangelho, né? Talvez eu tinha lido meio capítulo, do primeiro capítulo. Já começou a ter pessoas me procurando para receber ajuda. Eu estou falando agora, porque na época eu não percebia isso. E era uma coisa interessante, porque naquela época eu tinha 17 anos, certo? Então, eu estava na época de namorar, de conhecer as meninas, etc, etc. Eu era um nerd, né? Minha esposa fala que se ela tivesse me conhecido com 17 anos, ela não tinha nem me visto, né? Porque eu era muito feio e esquisito. Então, é claro que dificilmente as meninas iam se interessar. Mas as meninas se interessavam. E eu lembro de um episódio que uma vez eu fui sair da casa de um amigo meu, o Rui, faz muito tempo isso, acho que ele vai lembrar. Eu morava no Jaguaré, eu estava acho que com o Fusquinha do meu pai, que ele tem até hoje, né? E a mim não, estava com a caravana do meu pai, uma caravana branca movida a álcool, uma das primeiras carros a álcool, que tinha um ritual, né? Você tinha que baixar o santo para o carro pegar, né? E aí a menina pediu uma carona. Aí as meninas começaram, mas você vai com ele, né? Você vai sozinha no carro com ele. Aí eu até dei uma jogada meio maldosa. Falei, olha, você pode vir comigo que não vai acontecer nada com você que você não queira, certo? Foi uma jogada que eu falei para ela, achando graça, e foi. E aí eu parei na frente da casa dela, isso era uma meia-noite, certo? Saímos de lá às 2 da manhã. Né? Aí você vai mais assim. E eu vi o pai dela olhar na janela. Tá? O pai dela ia lá e olhava na janela. Tá? É só imaginar o Parque Continental, lá perto de Osasco, é tudo casinhas assim, né? Então você para na frente, é térreo, a pessoa vê quem está na porta. Aí vocês vão perguntar para mim, João, o que você fez com a menina que ela não quis, né? Simplesmente ela ficou conversando comigo sobre um problema da vida dela e eu consegui ajudar ela no problema da vida dela, conversando com ela 2 horas sobre o primeiro capítulo do Evangelho. Hoje eu estou falando isso. Na época eu fiquei marara, né? Porque na realidade o que eu estava querendo era namorar. E ela vinha me tratar como padre, né? Aí é claro que hoje eu entendo que às vezes você pode até ser atraído para alguém porque essa pessoa está precisando de ajuda. Ajudou, acabou a atração. Pode acontecer isso, pode, né? Não que seja regra, mas para algumas pessoas pode. E aí, hoje eu digo, quanto mais você tem conhecimento espiritual, mais serviço aparece. Então, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E vamos ver esse servicinho aqui, né? Que foi o Emmanuel que mandou através do Chico Xavier na Vinha de Luz, que ele diz assim, você já tem um pouquinho, já leu o primeiro capítulo do Evangelho? Então, vamos estender o bem. Estendamos o bem. Diz aqui, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Ele diz assim, repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos, em face do mal, oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. Isso é verdade, né? Lá, como ele fala, depois da tempestade vem a bonança, né? O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. Isso é verdade, né? O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes requebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores
e novos frutos. Que interessante, né? A própria natureza poda as árvores, né? A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Sim. Se você está passando por situações de desafio, vamos dizer assim, ou de propostas de enfrentar dificuldades, lembra, você só está desenvolvendo habilidades. Não tem que amaldiçoar, né? Você tem que agradecer. E se você já recebeu uma página do Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer outro Evangelho, estenda o bem, né? Passe para frente. Então ele diz assim: aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. Sim, né? Aquela história de que a pessoa rezou para Deus pedindo, vamos dizer assim, para ficar muito inteligente. No dia que ela rezou, só começou a acontecer problema na vida dela, né? Aí, claro, você desenvolve inteligência resolvendo problemas. Então, cuidado com o que você pede para Deus, né? Eu quero ser muito rico. Vai aparecer trabalho, meu filho, né? Ou você acha que vai aparecer dinheiro? Ou mesmo que apareça dinheiro, uma herança, né? Aí você fala, nossa, recebi um bolão. Caramba, gasta tudo. Fica pobre de novo. Não entendeu o recado. Esse bolão aí é para você trabalhar e dar trabalho. Você vai ter que multiplicar esse dinheiro aí, né? Se você não fizer, ele vai gastar, ele vai sumir, né? A ignorância, ou seja, o não saber das coisas, é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Lembra, acabei de falar, a gente nasce simples e ignorante e vai crescendo. As necessidades vão aparecendo e eu vou buscando esclarecimento, motivação e orientação. É aquilo que eu estava falando, né? A questão de que quando eu sou ainda espírito primitivo, eu vou aprender muscularmente. Estou falando do planeta Terra. Quando eu já começo a crescer um pouquinho mais e querer me desenvolver habilidades psíquicas ou intelectuais, então eu vou ter músculos atrofiados e cabeção, sei lá. Até que um dia nós vamos ter um equilíbrio entre as duas coisas, né? Então a ignorância é só uma grande noite, né? Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. Sim, tanto o que ainda ignora como aquilo que já sabe das coisas, a grande diferença é, os dois têm uma coisa que é igual, a capacidade de amar. O bruto ama com os músculos, o intelectual ama com a cabeça, mas o coração é igual nos dois, né? A fonte, quando tocada de lama, fonte de água, né? Jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo, com brandura e humildade, para benefício de todos. Então é claro que, hoje, vamos dizer assim, voltando a um assunto político, vamos dizer assim, o Brasil todo está muito incomodado com o que descobriu nas últimas décadas. E põe década, tá? Não é só 10 décadas atrás. É que de 10 décadas, uma década, de 10 anos atrás. É que uma década atrás, todos nós achávamos que alguém ia dar uma solução para a roubalheira. E fizeram pior. Então, além de ladrões, são traidores. Mas é de longas décadas que a inteligência violenta os braços, né? Quem produz é violentado na sua pouca informação e na sua ignorância em relação ao futuro de um país ou de uma nação, e eu não estou falando só do Brasil, né? Estou falando no geral. O Brasil, como é o coração do mundo, a parte do Evangelho, teve-se um despertar, né? Passamos aí por uma longa década, vamos dizer assim, em que a gente achava que estava sendo bem cuidado e começou a perceber, peraí, não, os caras estão nos enganando também. Quer dizer que não é só a cabeça, o intelecto que engana, mas os braços também podem ser violentos, né? Eles também podem nos violentar. Mas, de qualquer maneira, em qualquer uma das duas maneiras de enxergar o mundo, né, seja braço ou seja cabeça, né, tem o coração. E nós estamos começando a perceber que no meio dessa briga toda, a ignorância está cedendo ao coração, tá? E a arrogância também está cedendo ao coração, né?
de maneira que nós vamos estar sempre no caminho do meio, né? Que é o da sabedoria, que é a união do conhecimento com a ética e a moral, né? Com o amor, né? Com a capacidade moral de servir, de participar, de estar junto. E parece que isso está sendo possível no Brasil, né? E aí, então, nós estamos falando sobre essa estender o bem. Se você já tem uma página do Evangelho ou um segundo de entendimento espiritual, você já pode estender isso para alguém, mesmo que você se sinta agredido inicialmente ou como é que chama? Violentado ou violado por algum minuto, porque você vai absorver isso. Esse não foi exatamente o exemplo de Jesus, né? Ele não veio aqui, ele podia chegar e falar para a gente, ele falou, seus romano cabeçudo, né? Seus fariseu cabeça de bagre, né? Eu tô com o saco cheio de vocês, eu vou destruir vocês, vou começar de novo. Passa uma régua, eu vou criar uma raça humana melhorzinha. Não. Esse pessoal já tinha sido criado por Deus, né? Já estava em capela fazendo um servicinho lá de crescimento espiritual. Não deu certo em algumas coisas e não deu tempo, vai. Então vai continuar o seu tempo em outro lugar, só que tudo, né, serve a Deus. Então, o mais malandro, o mais safado, o mais burro, ignorante e violento lá do planeta Capela, quando veio aqui pro planeta Terra, era um Deus, cara, né? E eles conseguiram desfazer o mau jeito, perceberam, né, o mau jeito que deram na vida em função disso, e logo voltaram para a Capela ou para outro planeta. Tanto que hoje a gente nem vê mais nenhum resquício, a não ser em termos de fósseis, né, vamos dizer assim, ou de museu, dessas populações que vieram logo no primeiro aqui no planeta Terra, né, principalmente os egípcios, vamos dizer assim. E a gente vai perceber então que tudo é possível no sentido do crescimento, desde que eu permita que o outro esteja na fase em que é possível para ele. Isso é o que eu chamo de respeito. E no Brasil parece que nós estamos começando a entender o que é respeitar, né? E aí, o que está ajudando nisso é que ninguém mais pode dizer que ignora, né? Eu não sabia. Como eu não sabia, né? Não tem internet na sua casa? Não, não tem. Eu não sei mexer em computador, né? Mas o seu filho tem, né? Mas a sua irmã tem, mas o seu vizinho tem. Não tem como você não ter recebido uma informação. Mas a informação pode ser errada, pode ser uma fake news, né? Ou como a gente vai ter agora as deepfakes, né? Que é feita por computador, né? Ele consegue pegar uma imagem sua, o tom da sua voz, criar uma fala e sincronizar com a tua boca e dizer que foi você que falou. Aí você fala, putz, mas eu estou vendo o cara falar. E pode ser uma deepfake, que é a inteligência artificial inventando notícias sobre os outros para fins de denegrir. Mas hoje mesmo você consegue. Você pega uma fake news ou uma deepfake, você consegue saber se ela é verdade ou não, né? Mas eu não sei mexer nesse computador. Vai lá e pede para alguém fazer, para mostrar para você. Hoje, alegar falta de informação ou se apegar a informações antigas, né, já defasadas e provavelmente equivocadas pela ignorância, por não se saber o que se sabe hoje, optar por estar estagnado, por não ter crescimento. Então, hoje o programa falou exatamente sobre isso, uma continuidade, né, sobre a questão do trabalho e do repouso e como é importante a lei do trabalho, mesmo num mundo onde já nem tem mais matéria, e sim é tudo feito em função do sentimento, né? Isso ainda é trabalho, né? Isso ainda é dedicação, isso ainda é amor. Então, a ideia do programa hoje, que é falar estender o bem, o que é que você já tem de bom, né? Para estender o bem, já pode estender, como aquela historinha da carona que eu dei. Eu tinha acabado de ler só o primeiro capítulo do Evangelho, com aquilo eu fiquei 2 horas ajudando alguém a entender alguma coisa na vida dela. E eu nem imaginava naquela época estudar medicina, muito menos psiquiatria, certo? E aí eu comecei a perceber que isso poderia ser útil se eu acumulasse conhecimentos a serviço do bem. Então o programa novamente termina aqui. A gente agradece a Deus pela oportunidade da palavra e que possamos estar aqui na sexta-feira que vem para um novo programa. Até lá. Você acompanhou Novamente.